nossa força. Estamos firmes com Jesus, esperando o glorioso dia do arrebatamento. Ainda hoje eu estava lendo um pouco a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, quando ele fala sobre o glorioso dia, ele diz o mesmo Senhor descerá do céu, ele disse. Descerá do céu ao toque da trombeta, com voz de arcanjo. Estava lendo isso hoje, meditando, porque eu creio de todo o meu coração, que a nossa geração, não estou aqui datando, pondo datas aqui, não posso fazer isso jamais, mas eu creio de todo o meu coração, fazendo uma análise de um todo, eu creio que a nossa geração é a geração do arrebatamento. E quem dera se fosse mesmo, hein? Quem concorda comigo? Ou você está tão apegado às coisas daqui que você não quer mais sair daqui? Está igual a mulher de Ló. Saiu, foi até uma certa altura e olhou para trás porque tinha ainda um apego nas coisas que ela ia deixar. E aí, com isso, ela foi transformada numa estátua de sal. Os irmãos conhecem a história. Então, e os anjos falaram, e olha que os anjos falaram. Escapa-te, Gênesis 19, 17. Escapa-te por tua vida e não olhes para trás. E ela olhou. Então, não olhe para trás, não se apegue a nada daqui, porque nós estamos, amém? De malas prontas, a qualquer momento o nosso Senhor vem nos buscar. O mesmo Senhor, disse Paulo, o mesmo Senhor descerá do céu. Ele vai vir nas nuvens, disse Paulo, o nosso encontro com ele vai ser nos ares, nas nuvens. Nós nos encontraremos. Eu fico imaginando assim, nas minhas muitas imaginações, na minha mente muito fértil, eu fico imaginando o momento do encontro da igreja de todos os tempos. Eu fico imaginando o encontro da igreja de todos os tempos. Nossos irmãos primitivos, da era apostólica, da era patrística, os irmãos que vieram vindo até chegar a nós, muita gente, os que morreram antes de Cristo no Antigo Testamento, os que morreram crendo na promessa de um Salvador que esmagaria a cabeça da serpente, todos esses que acreditaram nessa promessa que o próprio Deus falara. Gênesis capítulo 3, verso 15, após a queda da humanidade, a queda do homem, da mulher, Deus vem para tratar com eles e Deus faz essa promessa: de ti, mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. A primeira profecia foi o próprio Deus que deu. A primeira profecia de um Salvador. E todos que desde ali então morriam crendo num Cristo que viria, porque a diferença entre nós e eles é essa aqui, Nós acreditamos num Cristo que veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra de Deus Pai. Todos que creem, todos que confessam, todos que creem com o coração e confessam com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo, diz a Bíblia. E qual é a diferença dos irmãos que nos antecederam do Antigo Testamento, pastor Marco? É que eles acreditavam num Cristo que viria por causa dessa promessa. E todos que morreram crendo num Cristo que viria foram salvos, foram para o paraíso e hoje estão com Deus. Amém? E aí, quando eu fico imaginando o encontro da igreja de todos os tempos. Esses irmãos do Antigo Testamento, desde então, e os irmãos já da era apostólica, da era cristã. E eu fico imaginando o encontro lindo que será. E o apóstolo Paulo diz o local do encontro. Paulo diz, e o nosso encontro com ele será nos ares. Amém? Quem está feliz por isso? Quem está feliz? Quem está feliz em saber isso? Bate na mão de 2 ou 3 e diga assim: nós somos filhos e temos essa promessa. Isso, bate na mão de 2 ou 3, diga, meu irmão, creia, tão somente creia. Creia de todo o seu coração, creia de todo o seu coração. Oh, meu Deus. Isso ninguém tira de mim, isso ninguém tira de você, essa confiança.
Podem amarrar os meus pés, eu louvo com as mãos. Podem amarrar as minhas mãos, eu louvo com a voz. E se ainda me tirar a voz, eu vou louvar, porque a vida de um crente fiel é um louvor a Deus. Quem sente Deus aqui, quem sente Deus aqui, quem sente Deus aqui, levanta a mão e glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor. Glorifica, Ele quer ser glorificado, Ele quer ser glorificado, Ele quer ser adorado, Ele quer ser adorado, Ele quer ser adorado. Santo ria lemanchou feneçara de limanchou behalve sobre calamandarama. Dela mantui mandoressoria delia de flácia. Oh, bendito seja Deus. Eu sinto Deus aqui nesta noite. Eu sinto Deus nesse lugar. Aleluia. Esse lugar não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esse lugar não é casa de entretenimento. Esse lugar não é lugar de espetáculos. Esse lugar não é lugar para artistas. Esse lugar é lugar para servos e servas de Deus. Esse lugar continua sendo o local onde Deus reúne o seu povo para fortalecê-los. É a base militar do exército celestial de Deus. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor para todo sempre, bendito seja. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem quer abrir o coração, quem está com o coração aberto, e quem não está, abre o coração, por favor. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei com ele, e com ele serei, ele comigo. Jesus te convida nessa noite: meu filho, deixa eu entrar. Jesus te pergunta: deixa eu entrar nessa noite? O diabo é diferente, o diabo chega já arrombando, né? Chega com um rolo compressor, já derrubando porta e entrando. Jesus não, Jesus disse: eu estou à porta e bato. É a delicadeza, é a espontaneidade, é o livre-arbítrio. Ele nunca vai quebrar isso. Se alguém tem sede, disse ele na festa dos tabernáculos, quando houve ali um episódio, um desacerto entre eles, ali, será que ele vai, será que ele não vai? De primeiro momento ele disse que não ia, mas depois ele foi, chegou lá de supetão, todo mundo estava esperando por ele. Na festa dos tabernáculos, quando eles pegavam jarros de água e esperramavam no chão, louvando a Deus pela fartura que eles tinham, festa, e eles esperavam por ele, e de repente ele chegou naquele momento, e ele disse: quem tem sede? Ele se pôs diante da multidão e disse: quem tem sede, venha a mim e beba, disse ele. Ele não exigiu, ele disse: olha, vem, porque senão eu vou te pegar. Não, ele disse: quem tem sede, venha e beba. Ele também vai dizer em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele convida, ele não força a barra, ele não quebra a porta, ele não espedaça tudo, não pega você na marra, ele te convida nessa noite. Abra o teu coração, meu filho, porque eu tenho uma mensagem para ti nessa noite. Quantos creem que Deus tem uma palavra para nós hoje? Antes de Deus falar com você, Deus já pôs isso no meu coração. Claro que muita coisa salta na hora aqui. A gente escreve um monte de coisa, os pastores que pregam aqui, os irmãos que pregam sabem disso. A gente faz aqui várias anotações e tenta seguir aqui o script que a gente programa. Mas eu nunca consigo, confesso para os irmãos, que eu nunca consigo 100% seguir o que eu programa. Sabe por quê? Porque eu sempre falo: Deus, não é eu, nunca foi o que eu quis falar, nunca é o que eu quero falar, sempre é o que o Senhor quer comunicar ao seu povo. Eu apenas sou instrumento, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, soberano, que fala com a sua igreja. Então eu sempre tenho esse cuidado, eu nunca consigo fazer 100% do que eu programo aqui. Mas hoje eu tenho uma mensagem aqui de Deus para o seu coração, e vamos deixando aqui na condução do Espírito, porque Deus vai falar com a gente nessa noite. Amém? Vamos lá comigo, os irmãos podem pôr aqui para mim. Segundo livro dos Reis, capítulo 6 e o verso 8. Segundo Reis, capítulo 6, verso 8. Eu estava meditando nessa palavra desde ontem.
estava meditando essa palavra, estava entre duas mensagens que Deus falara forte ao meu coração. Ia falar sobre o José, né? A história de José. Pegar uns detalhes ali que Deus falara comigo. Mas também tinha esse texto aqui, que eu quero também ver alguns detalhes com vocês aqui, à luz da palavra de Deus, e trazer isso numa aplicação prática para a gente, e sair daqui hoje resolvido de muitas coisas, amém? Nós precisamos sair daqui resolvido, a gente não pode sair daqui com dúvidas, ou com um ponto de interrogação do tamanho de um bonde na nossa cabeça. Deus, será que eu faço ou não faço? Será que devo ir ou não devo? Deus, e agora? Você tem que sair daqui hoje resolvido, sair daqui hoje já alinhado. Amanhã é segunda-feira, final de mês, tudo passa muito depressa. Os irmãos estão falando aí, pastor Marco, está passando muito depressa, eu concordo com vocês. Abril já se foi, abril praticamente. Está muito rápido esse ano, né? Parece que os dias passam depressa, sim ou não? É muita ocupação que a gente tem, né? Uma correria o dia todo. Esse tempinho aqui é o tempinho mais precioso. Eu tenho para mim que esse tempinho aqui é o tempinho mais glorioso, mais precioso que a gente tem, que a gente deixa tudo, joga tudo para o ar e vem para a casa de Deus para sentar 2 horas aqui nesses bancos para ouvir a palavra de Deus. Eu acho maravilhoso isso. Tem um tempo preciosíssimo para Deus, porque é aqui que parte todas as coisas, daqui que parte. Daqui que parte a orientação divina para a sua vida, é daqui que parte também o seu entendimento, passa a aclarar a partir desse encontro para tomar decisões. E aí, se você vai na direção de Deus, eu quero te dizer que tudo vai dar certo. Amém? Deus não chuta para ver se acerta, não é que nem nós. Nós ficamos chutando, né? Minha mãe mandou eu escolher. Estão lembrados? Esse daqui, mas como eu sou desobediente e teimoso, eu escolho esse daqui. Aí se lasca. Com Deus não é assim, com Deus é acertado. Quando Ele te manda para uma direção, quando te manda fazer alguma coisa, pode fazer, vai com firmeza, porque Deus é fiel, Deus não erra, Deus não mente, Deus não falha, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Quem pode dar glória a Deus por isso? Eita glória! É só começar a falar assim que incendeia o coração, né? Falar das grandezas desse Deus. Vamos lá, segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 8, a partir do verso 8, os irmãos, se quiser pôr para mim lá depois, o tema da mensagem é Deus ainda é o mesmo. Vamos lá comigo? 1, 2, 3. Deus ainda é o mesmo. No apanhado geral, eu cheguei a essa conclusiva. Deus ainda é o mesmo. Deus ainda é o mesmo. Pastor, século 21 era pós-moderna, era digital, tudo muito rápido, as informações, papai, tudo moderno, as coisas estão correndo depressa, tal e tal. Tempos novos, e Deus, pastor, Deus continua o mesmo, ok? Deus não se impressiona com as invenções dos homens, com as descobertas dos homens. Já lá atrás o profeta falara aqui sobre os carros, o profeta Naum, para quem não sabe, lá atrás o profeta Naum, já na sua época, no seu tempo, ele já falava sobre os carros correndo velozes nas praças, que se chocariam até, velozes. E a gente vê hoje os carros de última geração, né, que são velozes, carros potentes, tudo isso. Daniel disse que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Então nada pega Deus de surpresa, nada é assim inusitado para Deus. Meu Deus, descobriram isso, nem eu sabia. Não. Deus tudo sabe, Deus está no controle de tudo. Então glórias a Deus por isso, amém? Vamos lá, segundo o livro dos Reis, 6, 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. O rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo, em tal lugar, servos aqui também pode ser aqui traduzido como oficiais, os comandantes, né? Em tal lugar estará o meu acampamento, mas o homem de Deus, verso 9, mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descem ali. Verso 10. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali.
não uma nem duas vezes. Está vendo? Essa história não se repetiu. Não foi somente uma vez, se repetiu. Nem uma nem duas vezes, várias vezes. Essa história se repetiu. Então, verso 11, então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Verso 12, e disse um dos seus servos, um dos seus oficiais, estava na reunião, na ocasião: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Amém? Fecha os teus olhos, Pai, mais uma vez, na sublime missão de falar aos teus filhos a gloriosa palavra, a grande geradora de fé, dar a eles um norte, uma palavra, Senhor, de direcionamento, de alento, de empolgação, de ânimo, Senhor. Traz aos nossos corações, sim, fala. Estamos receptivos, o nosso coração está aberto, as portas estão escancarradas. Fale conosco, queremos ouvir a tua voz. Em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu vou parafrasear aqui, eu vou fazer aqui uma comparação para nós entendermos. Acompanhe comigo. Quem aqui, eu acredito que a grande maioria de todos, a grande maioria aqui, já passou por essa experiência, de você participar de um culto, sendo aqui, na verdade, em Cristo, ou qualquer outro lugar, um seminário, qualquer outro lugar, você participar de um culto, ouvir uma pregação, ouvir até mesmo um louvor, ouvir uma palavra de saudação, de edificação, e você dizer assim: meu Deus, depois sair falando, ou até mesmo na hora pensar e falar com o companheiro do lado: meu Deus, parece que ele estava comigo lá, em casa hoje. Parece que ele escutou, parece que tem uma escuta lá que ele soube de tudo que nós estávamos falando. Meu Deus, essa palavra que o pastor pregou ontem foi para mim, foi toda para mim. Parece que não tinha mais ninguém no culto, estava só eu e ele, que a palavra se encaixou como luva. Veio assim, de encontro assim, a necessidade mesmo. Eu fui suprido naquela noite. Parece que ele estava comigo lá em casa. Aí os mais chegados, de repente, a esposa vai dizer para o esposo: tu não falasse nada para o pastor? Como é que ele está sabendo? Parece que ele está... Tu falasse alguma coisa para ele? Aí ficam os dois ali meio questionando um com o outro. Tu não falasse nada para ele? Tu não falasse para os irmãos? Será que alguém não comunicou ele? E a gente fica impressionado a forma que Deus fala com a gente. Quantos já aconteceram isso? De você sim, aquela pregação foi toda para mim. Quem? Pode levantar a mão, pronto, não fica com vergonha não. Aquela mensagem que o pastor pregou naquele dia, que o pastor Ricardo pregou naquele... Meu Deus, parece que ele estava lá em casa jantando com a gente. Que a gente falou isso lá na mesa, jantando. No café da manhã, quando nós estávamos reunidos, parece que ele estava lá com a gente. Foi tão... se encaixou perfeitamente, parece que ele sabe. Queridos, não é parece que ele sabe. Sabe o que eu aprendo aqui com esse texto? Olha só o que a gente leu aqui. O rei da Síria fazia guerra contra o rei de Israel. E sabe o que é estratégia militar? A gente não tem, talvez, militares aqui, mas a gente mais ou menos tem uma ideia do que é. Estratégias militares, a gente não fica falando, né, aquele exército, um exército não fica falando para o inimigo, né? O exército daqui não fica falando para o inimigo de lá, para o outro exército de lá que vai lutar contra ele, não fica contando as estratégias. É estratégia, é algo secreto. E a gente lê no texto aqui que a Síria fazia guerra contra Israel, e o rei da Síria, ele fazia suas estratégias militares a portas fechadas, com os seus generais, com os seus oficiais de guerra. Era tudo muito confidencial, tudo muito secreto, para que não vazasse informação, porque eles tinham que pegar os inimigos e tinham que prevalecer sobre eles. Mas parece que a informação vazava. Parece que tinha um infiltrado ali no meio. Tinha alguém infiltrado ali, que o rei de Israel sabia. O rei da Síria fazendo estratégia para ir contra o povo de Deus, o povo de Israel,
fazendo ali os seus planos secretos, mas essa informação de onde ele iria acampar com os seus exércitos de carros de guerra, homens muito treinados, o lugar onde ele ia acampar para ficar ali na espreita, ficar ali de tocaia, esperando o momento que o povo de Israel passasse, os soldados do povo de Israel, o povo de Israel em si passasse por aquele local, fossem surpreendidos. Parece que essas informações, por mais confidentes que eram, por mais secretas que eram, parece que tinha alguém falando. Ele chegou a essa conclusiva, porque essa situação que aconteceu, não aconteceu nenhuma nem duas vezes, várias vezes, de eles bolar um plano, fazer uma estratégia, ir para um determinado lugar e nada acontecer. E aí ele fez uma reunião urgente um dia, muitas vezes isso aconteceu, e ele às pressas fez uma reunião e disse, alguma coisa bateu na mesa, né? Furioso, bateu na mesa e disse, alguém aqui está nos traindo, disse para um dos seus generais, para todos, né? Alguém, um de nós aqui está traindo nós. E aí de repente um generalzinho lá do canto da sala disse, uma palavra, rei, posso falar uma palavra? A palavra está com você, fale. Rei, não é assim não, rei. Lá em Israel existe um profeta chamado Eliseu, que tudo que tu falas, tudo que tu planejas, e ele disse, até no lugar onde você dorme, que é o mais secreto, quando você fala lá somente com a tua esposa, quando você fala lá somente com os mais chegados, até lá, isso não fica sem saber, tudo vem às claras, tudo é revelado. Mas isso, rei, não é que tem pessoas infiltradas aqui no meio, é porque existe um profeta lá, que Deus revela tudo para ele. Quem está aí? Você entendeu? Que às vezes você não fala nada, você fala lá no escondido, você está lá, você só pensa, e de repente você chega na casa de Deus, Deus usa o pastor, o pregador, com uma mensagem condizente com a necessidade, você chega até a pensar, alguém contou a minha necessidade para ele. O que eu aprendo aqui no texto? O Deus de Israel, que é o nosso Deus, ele conhece todas as coisas e revela sim aos seus servos. Aos seus servos. Nós não viemos para cá pregar. E antes de pregar, eu dou uma olhada no WhatsApp para ver o que eu conversei durante a semana com os irmãos. Eu não fico puxando na minha mente o que eu conversei com os irmãos da terça-feira, que nós estamos aqui orando. Eu não fico pensando, o que eu vou dizer, será que se eu falar isso aqui vai impressionar? Não, irmãos. É na revelação de Deus. A palavra que ora pregamos aqui é na direção de Deus, e como Deus conhece a tua vida, Deus está revelando a tua situação. Amém? Deus está revelando a tua situação. É isso que Deus faz. Pastor, Deus é o mesmo? Esse é o tema da mensagem? Sim, Deus é o mesmo. Deus ainda continua revelando o oculto e o escondido. Isso no âmbito familiar aqui, da congregação, congregacional. Agora, no âmbito espiritual, Deus também nos revela as estratégias do nosso inimigo. Quem está aí pode dar um glória a Jesus. Deus também nos revela, sabe por que Ele nos revela? Qual é o propósito da revelação? Qual é o propósito de Deus nos falar antes do acontecido? É para nos livrar, somente isso. E para frustrar os planos maléficos, malignos. Então olha que Deus maravilhoso é esse Deus. Vale a pena servi-lo, sim ou não? Eu venho à igreja, eu recebo uma palavra, uma direção de Deus. Eu nem contei para o pastor a minha vida, mas ele está aí pregando, está me dando uma direção. E tudo que eu falei, parece que eu falei para ele, não falei lá em casa, as portas fechadas. O que é isso? Logo eu tenho que entender que a direção está vindo de Deus. Porque o pastor não estava lá. Deus continua revelando. É isso que nós temos que entender, queridos. Ah, pastor, Deus não revela mais, Deus não se importa mais, estamos todos à mercê da sorte. Estamos todos assim, cada um segue a sua vida, é Deus lá no céu e nós aqui na terra. Não, Deus ainda se importa com os seus filhos. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós.
As mensagens que ora pregamos aqui é um direcionamento para a sua vida. É Deus revelando através da sua palavra a direção que você precisa, a orientação que você precisa. Agora, a gente vai correr um pouco mais para o texto, e a gente vai ver que aí, irmão, o diabo, o inimigo, fica furioso quando Deus começa a revelar através, e Deus revela hoje, a maior revelação, entenda comigo, Deus pode me revelar aqui, eu posso dizer, você lá, irmão, você está passando uma crise na sua vida, você está a ponto de separar, você perdeu o emprego, Deus pode me revelar coisas assim. Agora, a maior revelação de Deus é através da sua palavra. Porque eu posso aumentar um pouco, receber uma mensagem para poder jogar confete em você, para te agradar, para puxar você para o meu lado, eu posso, porque tem muitos que fazem isso, para dizer que é o profeta, para dizer que é o mais íntimo de Deus, e aí eu inventar uma série de coisas para poder me arranjar com você. Profeta, ele pode se emocionar e pode chegar a fazer isso. Agora, quando nós expomos a palavra de Deus e a revelação que nós precisamos, ela vem por intermédio da palavra de Deus, não tem como nós não aceitarmos. Estão entendendo? É a palavra de Deus que está falando, através da instrumentalidade do pregador, claro, mas é a palavra de Deus que está falando. Então, entenda, queridos, Deus está de olho em nós e Ele cuida de você e Ele vai revelar para você todas as estratégias do inimigo. Não pense você, pelo fato de você ser queridinho, fazer tudo certinho, que o inimigo deixa você, passa de largo em você. Não, ele tenta contra as nossas vidas. o apóstolo Pedro vai dizer, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, nenhum de nós aqui estamos escape de um ataque, de sofrermos uma emboscada, de sermos vitimados pelo inimigo. Então, fique de sobremodo alerta, vigilante, atento, vigie, meu irmão, antes de orar de qualquer coisa, vigie, porque o diabo tenta sim contra as nossas vidas, porque ele não quer ver você, ele fica enfurecido quando ele vê você participando dos cultos assiduamente, quando ele vê você orando, fazendo o seu devocional diário, você cuidando e muito bem da sua casa, da sua família, ele fica enfurecido, sabe por quê? Ele não suporta aqueles que têm uma vida alinhada com os céus, ele não suporta, então ele vai tentar contra nós, ele vai tentar contra a nossa vida, mas Deus é mais, 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 Deus é mais. Quando o inimigo vir por um caminho contra você, por 7 caminhos ele fugirá diante de você, porque Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Diga para a pessoa que está falando, diga, meu irmão, Deus é contigo, meu queridão. Deus é contigo. Ei, o inimigo tentou. O rei da Síria furioso, até hoje, né? A Síria tem uma pendenga ainda lá, tem uma briga. Estão lá brigando, até hoje estão lá brigando ainda. Agora tem um engravatado lá, um terrorista engravatado, que se diz amigo de Israel, quer fazer parcerias com Israel, mas já avisaram que aquilo ali é só fachada. Eu acompanho muito lá as notícias do Oriente Médio. Acompanho muito as notícias de Israel, até porque eu entendo que Israel, no âmbito profético, ele é, no âmbito escatológico profético, ele é o relógio de Deus. O relógio de Deus. Tanto é que a Bíblia manda nós orarmos pela paz de Jerusalém, por Israel. Né? Então eu fico de olho. A fúria desse rei da Síria, até hoje é assim, eles têm fúria um com o outro. Agora a gente vê o Irã, né? Fúria contra o Líbano, Hezbollah e tal. Foi o Hamas foi todo braço sustentado pelo Irã. Né? A gente vê a fúria em cima do povo de Israel. Esse rei da Síria aqui estava furioso. Vamos armar estratégia, vamos pegar eles. Mas ele não contava que no meio do povo de Deus, e olha, naquela época não tinha tecnologia hoje, que tem hoje.
Hoje eles conseguem prever todas as situações de guerras. Tem satélites espiões, tem pessoas infiltradas no Mossad, né, que é um grupo especial lá de inteligência de Israel. Eles conseguem detectar. Naquela época, e não tem profeta hoje, né? Naquela época tinha o profeta Eliseu, que tudo que o rei planejava tentar contra o povo de Israel, até mesmo lá no quarto dele, a portas fechadas, daqui um pouquinho o rei de Israel ficava sabendo. Por quê? Por causa do profeta de Deus que tinha uma ligação direta com Deus. Ele tinha os olhos espirituais abertos, ele tinha os olhos da fé abertos. A gente vai ver isso. E é triste quando a gente vai ver aqui na continuação, que aí, quando ele começou a revelar essas estratégias, e nada dava certo para o rei da Síria, ele enfurecido, daqui a pouco ele bateu na mesa e disse: se é ele, então manda prendê-lo, vá buscá-lo, vão buscá-lo, tragam ele aqui na minha presença preso. E aí, irmão, o profeta estava lá em Dotã, numa missão evangelística. E aí, de repente, estava lá na montanha orando junto com o seu servo, e de repente, isso era noite, de repente chegou carros e mais carros, e soldados e mais soldados, e bem armados, à noite, e cercaram a cidade de Dotã, cercaram a montanha, sitiaram a cidade, tomaram conta da cidade. E o profeta lá no alto da montanha, quando amanheceu, o servo do profeta foi fazer alguma coisa, porque ele saiu bem cedo, diz a Bíblia, a narrativa bíblica. Ele saiu bem cedo. Quando ele saiu bem cedo, que ele olhou assim para baixo da montanha, que tinha uma visão panorâmica da cidade, quando ele olhou para baixo assim, viu a cidade cercada de carros de guerra, soldados de guerra. Ele entrou em parafuso, em desespero, voltou e disse assim: ai, meu senhor, o que faremos? Tem muita gente assim hoje, diante da incredulidade, porque não crê mais em revelação. Deus tem falado, Deus tem batido na mesma tecla, usado os mesmos. Deus tem usado aqui vários pregadores, parece que a mensagem é combinada, ensaiada, que todo mundo fala a mesma coisa. Deus falando, só falta Deus pegar e descer, ir lá e sacudir você. E muitas vezes tudo isso passa, entra aqui, sai aqui. Isso passa, você fica indiferente à mensagem de Deus. Deus tem falado, e você fica indiferente. Você não crê mais que Deus pode revelar a sua palavra, e através da sua palavra, dar um norte para a sua vida, falar com você. Você não crê mais. E aí, irmão, o servo desse profeta, chamado Eliseu, disse: ai, meu senhor, o que faremos? Tem gente assim. O que faremos? E Deus, eu já fiz. Eu já me revelei a você. Eu já falei o que eu quero da sua vida. Eu já dei um direcionamento para você. Eu já falei o que eu quero, o que eu penso acerca de você. Qual é o propósito meu para a sua vida. E você não se dá por atento, por avisado. O que é isso, meu filho? Deus vai te rodeando, vai te falando, vai te cercando, para te livrar da boca do leão faminto que está aí fora rungindo, buscando a quem possa tragar. Mas você está tão indiferente, tão friozão na fé, tão para lá, mais para lá do que para cá. Talvez está tão assim, banalizando as coisas, que você não presta mais atenção nas mensagens que Deus. Um certo dia lá em Oséias, profeta Oséias, Deus falou assim: ó, eu enviei os meus profetas, eu falei muito com vocês, e vocês não atenderam o meu recado através dos meus profetas. Agora, diante da calamidade, eu vou rir de vocês. Pasme os senhores. Eu vou rir de vocês, Deus falando. Agora vocês clamam, quando eu clamava, pedia, mandava profetas. É como aconteceu com Jerusalém. Ele disse, no final do ministério dele, Jesus, Yeshua, falou assim: ó, quantas vezes, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu vos ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quereis. Chegará um dia que vocês vão clamar e não vai. E de fato, 40 anos depois da ascensão de Cristo, Roma entrou com o general Tito e destruiu o templo, botou todo mundo para dispersão, para as nações. Todo mundo espalhado pelo mundo. Agora, em 1945, que eles voltaram, ficaram 1000 e poucos anos, 1800 e poucos anos fora da sua terra. Agora voltaram, são nação de novo. Mas a desobediência custa caro muitas vezes. Eu não creio, pastor. Até não é questão de crer muitas vezes, até crer muitas vezes, porque está aqui crer. Mas leva a vida tão assim. Sabe
naquele corinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é um corinho, não sei se é um corinho, mas está cantando esse corinho, deixa a vida me levar, está nem aí, e Deus está dizendo, eu estou à porta, estou batendo, ei, vamos mudar, está na hora de você está 3 anos na igreja, está na hora de você já ter mudado essas coisas aí, esses modos mundanos, ímpios que você vive, essa moda que você vive aí, está na hora de renunciar, e a pessoa vai protelando, achando que Deus vai esperar para sempre, irmão. Tem um momento que a paciência de Deus se esgota. A Bíblia diz que Deus se ira todos os dias. Tem gente brincando com Deus. Tem gente brincando com Deus. Tem gente protelando, empurrando. Não, amanhã, depois amanhã. E Deus tem falado, meu filho muda, meu filho está na hora de mudar, meu filho toma juízo, meu filho, vem meu filho, eu tenho mais para ti, te joga de cabeça, vem entender o que eu tenho para ti, mas a pessoa fica resistindo, Deus. O servo disse, o que faremos? O servo disse, diante da situação, viu o monte cercado, disse, o que faremos agora, hein? Tem gente assim, não crê na revelação, vai chegar um momento que as circunstâncias da vida vão espremer ele contra a parede. E aí ele vai dizer, o que faço agora? Ó céus, ó vida, o que eu faço agora, meu Deus? Corre, pastor, faz uma oração relâmpago aí, pastor, faz uma oração, faz uma mágica. Ainda hoje eu estava tomando um café com a minha esposa à tarde, já falando para ela. De manhã, estava falando para ela. Eles têm pessoas que deixam Deus. Vive a sua vida, a sua própria sorte, a sua própria maneira. Vai vivendo a vida. Quando dá um beozão, fala bem assim, no ditado popular, quando dá uma encrenca danada, quando cai no fundo do poço, aí é como se Deus estivesse lá sentado lá na poltrona esperando por ele. Ah, agora ele se lembrou de mim. Aí eu vou lá acessar Deus assim, irmão. Muitas vezes não é assim. Apesar de Deus ser muito misericordioso, isso é fato. Mas tem momentos, quanto mais aquele que conhece. É diferente, claro, é diferente o tratamento de Deus com aquele que conhece, com aquele que desconhece, que é totalmente cru. Nunca teve nenhum entendimento de Deus para salvação. Mas aquele que crê e fica brincando, é terrível. Muitas vezes ele, na última hora ali, ele pode clamar e as coisas não funcionarem. Não é assim, eu vejo isso na Bíblia. Ah, mas Deus é um Deus de misericórdia, pastor. Claro que é, irmão, eu reconheço, eu sei que Ele é. E ai de nós se Ele não fosse. Mas tem momento que a gente brinca tanto que ai, é perigoso aí. É isso que eu quero falar para você. Esse servo aqui, para ele está nessa situação de dizer, agora o que faremos? Porque entrou o medo aí. Entrou o desespero, o que faremos, meu Senhor? O profeta, muito sensato, com um equilíbrio emocional ao extremo, muito sóbrio, muito calmo, muito bem controlado nas suas emoções, diz, calma aí, moço, calma, espera. Antes de qualquer coisa, ele fez uma oração por esse rapaz. Vamos orar primeiro. Não, eu quero conversar, não, vamos orar. A saída para isso é a oração. Deixa eu orar por ti, peraí, deixa eu orar por ti. Ele queria conversar, ele queria jogar para fora alguns medos que estavam se apoderando dele, algumas situações, inclusive de medo que estava se apoderando dele. E o profeta disse, vamos orar primeiro. Fez uma oração e disse, a oração dele foi bem cirúrgica, bem assim, bem pontual. Ele disse assim, vamos lá comigo? Vamos lá comigo? Vamos lá comigo? Quem está aí, diga amém. Verso 17. Põe para nós aqui, verso 17. Diz assim, ó. Olha só. E orou Eliseu. Orou quem, irmãos? Isso, para você ficar com isso no coração. Orou Eliseu. Orou Marcos, orou. Diga o seu nome. Orou. Diga o seu nome. Orou Marcos, orou. Solução é orar. Está em crise? A última coisa que o cara vai fazer é orar. Corre para a farmácia primeiro, vai se consultar com o psicólogo. Já, mulher, agenda lá, liga lá para o posto de saúde. Vê a ficha nossa aí. Passou aí a agente de saúde aí. Vê a ficha aí rapidinho aí. Liga lá para o posto às pressas e marca lá uma consulta. E aí, muitas vezes, a incredulidade toma conta de um jeito. Que aí vai para lá dizer que é crente ainda. Meu Jesus. Nem diga que é crente, né?
Porque a primeira coisa, irmãos, não é que eu sou radical, meus queridos, não é que eu sou assim, crente quadrado, não. Pode pensar também o que você queira de mim. Agora, é o seguinte, eu aprendo com a Bíblia, o Evangelho é assim. Tiago disse na carta de Tiago para os irmãos da dispersão, para os irmãos da igreja. Tiago escreveu para os irmãos da igreja, os irmãos crentes. Ele disse assim, está alguém entre vós doente? Ele não falou assim, corre lá para o médico, corre lá para fazer um xarope. Não, ele disse, está alguém entre vós doente? Chame os pastores da igreja e orem sobre ele, disse, ungindo com azeite. Mas é o último recurso a oração. Aí é por isso que a gente vai, o barco vai, daqui um pouco entra água dentro e acabou-se. Então, o primeiro recurso é a oração. E é uma arma poderosa. E orou Eliseu e disse, Senhor, olha a oração curta, olha só. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Está vendo? O que faremos? Disse o servo. Eliseu disse, Senhor, vamos orar. Senhor, abra os olhos para que ele veja. Abra os olhos para que ele veja. Quem sabe essa situação surpreendeu Eliseu. Meu Deus, espera aí. Que incredulidade. Eu não sabia que esse rapaz era tão incrédulo assim. Eu não sabia que esse irmão que sempre está comigo nas festividades, a gente senta junto, conversa muito, bate muito papo. Eu não sabia que ele era tão incrédulo assim. Pois então, a incredulidade é terrível. O que faremos? Irmão, não era nem para perguntar o que faremos, é para dizer, profeta, eu desci aí embaixo, um crente, resolvido com Deus. Profeta, eu desci aí embaixo pela manhã cedo, e eu vi que, sabe aquele episódio de ontem? Que o rei da Síria ficou sabendo lá que tu revelavas tudo, os secretos, as coisas escondidas no quarto que você falava, revelava tudo ao rei de Israel, e por isso que ele conseguia escapar e não cair nas armadilhas de você, que são inimigos. Pois então, aquele episódio de ontem fez que desencadeasse uma situação aí. Qual é? O monte está cercado. E agora? Vamos orar? Vamos orar, profeta. Vamos orar que Deus vai enviar. Esse seria a atitude de um crente resolvido com Deus, bem espiritualmente. Agora, quando fica, o que faremos? E o medo se apoderou, porque ele disse, esse ai aqui mostra a incredulidade que tomou conta, não é a questão de a gente tenta suavizar o texto aqui, não, mas esse ai meu Senhor, o que faremos? No verso 15, isso aqui mostra o despreparo, a incredulidade, a falta de crer na revelação para ter direcionamento, para crescer. Estão aí, queridos? Quem pode dar um glória a Deus misturado com aleluia? Quem pode dar? Diga assim, Senhor, eu creio na revelação da sua palavra, e mediante as revelações, eu vou resolvendo a minha vida. Se mediante as revelações tu vai resolvendo a sua vida, pronto. É isso que Deus espera. Agora, se você vai desacreditando no que Deus vai falando através dos seus servos, isso vai gerando no teu coração uma incredulidade, vai chegar um momento que a vida vai, as circunstâncias da vida vão te jogar contra a parede, e aí você vai dizer assim, ó, e agora, o que faremos? E agora? Ai, meu Senhor, o que faremos? Vai entrar o desespero, a incredulidade, não a fé. A fé não vai se sobressair, não, nesse momento. O que vai se sobressair é a incredulidade na sua vida. Aí é perigoso. Mas sempre tem alguém do nosso lado, que Deus põe do nosso lado. E eu creio que você pode dar um glória a Deus agora, pensando nisso comigo. Sempre tem alguém que ora a Deus por nós, dizendo, Senhor, eu sei que o meu irmão não tem o mesmo grau de maturidade, ou aquela vida, aquela vida com Deus, aquele preparo espiritual. Eu vou orar, porque a Bíblia diz que o dever nosso, porque pelo fato de eu saber que o meu irmão não tem a mesma intimidade que eu tenho com Deus, o mesmo conhecimento, a mesma vida que eu tenho com Deus, eu vou deixá-lo, não, eu vou ajudar, um ao outro ajuda, e ao seu companheiro diz, esforça-te, orai uns pelos outros para que sareis. Esta é a mensagem de Deus. Se você sabe que o irmãozinho está em crise, que não tem, meu Deus, eu vou esperar o pastor resolver essa situação, irmão, estenda a sua mão, meu querido. Quem sabe fazer o bem e não faz,
peca, estende a sua mão, diga: vamos lá, meu irmão, vamos lá, creia, meu irmão. A tua oração tem que ser essa: abra os olhos desse moço, Senhor, abra os olhos dele, Senhor, abra os olhos dele. Paulo vai dizer aos irmãos de Roma, aos irmãos romanos, na carta dele aos Romanos, no capítulo 14, Paulo vai dizer que uns creem que tudo pode, outros guardam dias, outros comem legumes porque são fracos, outros guardam dias, outros julgam iguais todos os dias. Então há essas divergências, esses graus de maturidade e de vida com Deus entre nós. Agora, por isso, eu não posso desprezar o meu irmão se eu ver que ele está desesperado numa situação. Então ajude o seu irmão. Senhor, abre os olhos desse moço para que esse moço veja. Esses olhos aqui não eram os olhos físicos, porque ele saiu pela manhã e viu o monte cercado. Quem está aí? Então não eram os olhos físicos. Quando ele orou aqui dizendo: Senhor, abra os olhos desse moço, eram os olhos da alma, os olhos espirituais. Ó, Senhor, abre os olhos para que ele veja. Veja o quê? Olha o 17 comigo. O Senhor abriu os olhos do moço e viu, glória a Jesus por isso, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Não era de carne, não. Não era carro de ferro, não era carro de fogo. Cavalo é de fogo, não é de carne. Em redor de quem? De Eliseu. Está vendo, irmãos? Eu consigo entender que Deus tem a proteção dele para a minha vida. Senhor, abra os meus olhos para que eu veja. E quando Deus abre os teus olhos de fato, você vê que você tem a revelação, que você tem a proteção de Deus contra as tentativas do teu inimigo contra a tua vida para te destruir. Vale a pena servir a Deus ou não? Vale a pena servir a Deus ou não? Levante a sua mão e diga: vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena, irmão. Nós somos assistidos por Deus em todas as áreas da nossa vida, em todo o nosso viver. Nós somos assistidos. Aí, em contrapartida, olha só a situação aqui. Ele pede para Deus abrir os olhos espirituais do moço. Quando o exército vem para atacá-los, ele pede então que Deus feche os olhos carnais dos soldados. Quero todo mundo cego. Fez uma oração e todo mundo ficou cego, tateando. E ele podia ter simplesmente dizendo: vamos se apoderar deles e vamos acabar com a vida deles. Mas não, ele disse: vem cá, eu nem sou daqui, eu não sou de Dotã, eu moro lá em Samaria. Moro lá onde está o quartel-general do rei lá, o palácio. Vamos para lá, vocês, o homem que vocês estão procurando mora lá em Samaria. Ele não mentiu, estava em Dotã. E aí todo aquele exército, homens tateando, né? Ó, vamos fazer fila, um pega na mão do outro aí. Vamos lá, moço, né, para o seu servo, leva um pouco que eu levo um pouco. Todo mundo pegando na mão do outro, igual jardim de infância, né? Quando as tias tiram as crianças para passear, pega na mão do outro, todo mundo ceguinho. Vamos lá, todos foram caminhando cego até chegar em Samaria. Quando eles entraram, quando entra Eliseu e o moço dele com aqueles soldados, todos na mão, cegos, o rei de Israel entrou em desespero. Vamos matar, o que faremos, meu pai? Chamava para o profeta de pai. O que faremos, meu pai? Ele disse: calma, não, ninguém bota a mão neles aí, ninguém vai matar não. Eles foram capturados facilmente, e não foi com a espada do nosso exército de Israel. Eles foram capturados porque Deus os trouxe aqui nas minhas mãos. Agora é o seguinte, vamos, todo mundo vai sentar aqui. Todo mundo vai sentar. Aí prepararam rapidamente, o rei deu ordens aos serviçais que preparassem um banquete. E aí Eliseu orou de novo: Senhor nosso Deus e Pai, abra os olhos desses homens, desses soldados que ficaram cegos. Ele poderia ter se vingado, né? Sim ou não? Tem crentes vingativos, sim ou não? Mas ele não se vingou, ele disse: abra os olhos dele novamente, Senhor. Abriram os olhos. Quando abriram os olhos, estavam dentro de Samaria, cercado pelo exército de Israel. O profeta estava ali, o rei estava ali, e diante deles um banquete, comida, sushi e tudo mais. Brincadeira. Uma comida, uma feijoada, estavam todos lá, e come à vontade, come. Quando todos estavam de barriguinha cheia, o profeta disse: barriga cheia, estrada, comi e bebi, nada mais me prende aqui, pode seguir os seus caminhos. Seguiram o caminho deles e foram lá para a Síria. E aí a Bíblia diz, vai encerrar o versículo 23,
Se não me falha a memória, é o versículo 23, é isso. O versículo 23 encerra dizendo assim, ó, e eles não entraram mais para atacar Israel. Ou seja, sabe aquele negócio? Se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Sabe aquele ditado que diz, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Mas só faz isso quem tem o quê? A revelação, quem tem os olhos abertos. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Quem tem a revelação e tem os olhos espirituais, os olhos da fé abertos, faz isso. Porque quem não tem, quem é bloqueado, quem tem, já vai se vingar contra os seus inimigos. Diga para o seu irmão, está ao seu lado, diga assim, meu irmão, esse é o nosso Deus. Diga assim para o seu irmão, diga assim, o tema da mensagem, diga para o seu irmão, Deus ainda é o mesmo. Nas batalhas espirituais desta vida que temos que enfrentar como cristãos que somos, agora decididos por Cristo, batizados, selados, trazendo em si a marca de Cristo, nas batalhas espirituais Deus nos dá poder de revelação para entendermos as mensagens de Deus. Deus também abre os nossos olhos espirituais para que a gente veja que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E que todas as estratégias do inimigo serão frustradas, porque maior é o que está conosco. Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 8, verso 31, se Deus é por nós, se Deus é por nós, ele diz no mesmo capítulo, verso 37, ele vai dizer a partir do verso 37, quem nos separará deste amor? O amor de Cristo. O amor é muito grande, somos acolhidos debaixo das asas deste grande Deus. E quem quer se pôr de pé e sacudir assim, dizendo, eu estou pronto para a batalha porque tenho a revelação de Deus. Isso, eu estou pronto para a batalha porque tenho a revelação de Deus, os meus olhos estão abertos. Diga para o seu irmão, diga assim, meu irmão, mais são os que estão contigo do que os que estão com o inimigo. Deus é contigo nessa peleja, nessa guerra. Mas pastor Marco, é só eu e Deus? Pois então, você e Deus é a maioria, sempre foi. O inimigo virá por um caminho contra você, mas por 7 caminhos fugirá. Porque Deus, o Deus de Jacó, que te tirou da terra do Egito, isso será repetido constantemente para o povo. Como memorial, o Deus que te tirou da terra, como nós hoje. Jesus morreu numa cruz para nos salvar. Jesus morreu. Isso era a mesma coisa para o povo de Israel lá atrás. O Deus que te tirou da terra do Egito está contigo, não temas, não temas. O Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. Isso nós temos que trazer fixo na nossa mente, no nosso coração. Coloque a mão no coração, Deus. Tanto na flores, ao venir vomre faile, sto vendia delle manciore vicande le mobria, rassoi antifrai la monde faz, amande le manciore. Quem quer poder para vencer o inimigo? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Deus vai otorgar poder para ti aqui. Deus vai otorgar poder, pastor, eu me sinto fraco muitas vezes. Eu preciso mesmo é da revelação. Pastor, eu tenho deixado muitas coisas escapar, pastor. Eu a partir de hoje vou mudar. Eu quero pegar tudo que Deus me dá, eu quero tomar posse, porque é meu de direito, eu sou filho, eu sou herdeiro. Deus vai te dar essa graça para você vencer. Aleluia, 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 aleluia. Este é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda de faz o fim virar começo. Faz o fim virar começo. E não ouve conselhos, não pede favor. Meu Deus, não manda recados a pregador. E decide faz. O sol se esconde diante da glória. A eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais
É só um arquivo. Da sua memória, me adore em pé. Orabacanda, lamanjore, bessora, Irmão, bacana. acredite que este Deus existe. Era suribicando, labacana. Aleluias. Eu quero profetizar como Ezequiel profetizou. Profetiza, filho do homem. Eu quero profetizar dizendo: Deus te dá poder agora. Deus te dá graça, Deus te dá poder para vencer o inimigo. Deus se revela através da sua palavra, te dando direcionamento, te dando graça. Deus te dá poder, Deus te dá unção, Deus te dá estratégias. Deus revela para você as artimanhas do inimigo, para que você não caia nas emboscadas. Deus aclara o teu entendimento. Deus aclara o teu entendimento. Deus abre a tua mente. Deus abre a tua mente e te dá estratégias para você vencer. Receba em nome de Jesus.